E arraiô, mortais. Saudações pra vocês, mano. Sejam bem-vindos ao canal do grande Lipe Grimori, Buda na voz da destruição. Trazendo pra vocês mais um Ragnarok espetacular, onde a humanidade luta pela sua salvação contra os deuses. E vamos que vamos, né? O matador de deuses está online. Mais um belo dia no Megamonium. Bom, dito isso, mano, sabe como é que é, né? Nunca se esqueça de deixar seu like, não custa nada. Nem a preguiça do mundo pode impedir que você aperte apenas um simples botão. Subscreve no canal, ative o sininho para não perder novidades. E se for possível, mano, compartilhe o vídeo, né, entre essa comunidade aí que você tenha até então conhecimento, ou seus amigos que provavelmente jogam, né, e querem ter um destaque melhor. Aqui temos as melhores dicas até então. Bom, ontem eu fiz um vídeo relacionado a itens, tá? Os itens que veio pela Lucky Flip, né? Tanto do Pikachu campeão como a do Miraidon. E vamos estar falando hoje sobre o item do Miraidon, tá? Ontem falamos a respeito do Pikachu. Hoje vamos relacionar aqui, né? Sobre o do Miraidon até então. Se é bom nele, se pode ser bom em outros Pokémon, né? Vamos ver aí até então esse contexto, beleza? E vamos lá. Vamos ver aqui. Já tá full maximizado, né? Nível 80 mais 7, então bem de buenas. Deixa eu colocar aqui efeito topado e vamos colocar aqui no atual. Pronto. Aqui já tá legal. Bom, assim que carregado, quando entra na partida ali, ó, regeneração, né, recuperação de speed, quer dizer, recuperação e speed, né, aumenta em 12%. Ultimate damage bônus cresce em 25,5%, ou seja, ele ganha um bônus de dano, né, de ultimate. Primeira passiva. Nas primeiras 3 rodadas após o início da batalha, aumenta a evasão do tipo elétrico em 40%. Interessante, tá? Para pokémons elétrico, tá? Porque é uma esquiva para tipo elétrico. Então não é um item que vai funcionar em outros pokémon que não sejam elétricos. Beleza? Durante esse período, quando a evasão é bem sucedida, ou seja, quando ele esquivar com sucesso, contra-ataca a fonte do dano com sopro do dragão Ion, limita 2 vezes por grande rodada. Naturalmente, o Miraidon já tem isso na passiva dele, tá? Se ele tomar um ataque e ele conseguir esquivar, ele já causa um dano do sopro de íons, tá? Com a passiva aqui, ele consegue fazer isso 2 vezes a mais por turno, tá? Então ele vai dar basicamente 2 ataques ali no inimigo, que é interessante. Aceleração de partículas. No início da batalha, o portador ganha um bônus de velocidade base de 12%. Efeito dobrado para quem for do tipo elétrico, ou seja, 24%. Cada vez que o portador sofre um ataque não evitado, ou seja, ele tomar um dano que não ele cause, né, ele faça dali a esquiva, né? Esquivo! Basicamente, esse bônus é reduzido em 3% até chegar em 0. Então toda vida que ele não conseguir esquivar, ele vai perder velocidade. Show? E pulso paradoxal, né? Aqui é um efeito exclusivo que apenas o Miraidon tem, ok? Quando a taxa de evasão do portador do tipo elétrico atinge 80% pela primeira vez, entra no estado impulso paradoxon. Paradoxal, né? Por 3 turnos. Durante este período, a raiva máxima do portador é reduzida em 200. E quaisquer efeitos de controle recebidos serão aplicados após o fim do impulso paradoxal. Se houver múltiplos portadores na equipe, apenas um pode ter o efeito. Ou seja, esse efeito especificamente só vai funcionar em um Pokémon. Então não adianta você colocar esse item em 2 Pokémons, tá? Porque só vai ativar esse efeito aqui em apenas um. Agora o restante aqui, mano, até que funciona. Por exemplo, um Zeraora que é elétrico, ele poderia colocar esse item e ele ativar, né, parte desses efeitos. Eu acho que o único que não vai ativar provavelmente seja o sopro de íons, tá? Sopro do dragão de íons, porque é um sopro do dragão e o Zeraora não tem esse efeito, né? Mas assim, a evasão ali elétrica de 40% ele vai ganhar, a velocidade ali de até 24% ele vai ganhar, entendeu? Então sim, é um item interessante, porém ele deixa meio limitado, porque, como eu digo, cada item é bom em seu Pokémon respectivo, tá? Porque é uma segunda passiva, tá? É uma outra passiva ali para aquele Pokémon, né? E falando aqui do item do Pikachu campeão, que muitos aí andam falando assim, sei o que, vou botar ele num Pokémon tanque, vou botar ele na Mega Aliança. Sem saber, né, mano? Porque a galera não sei, né, se eles lêem as coisas, tá? Mas aparentemente eles não lêem, entendeu? E o pior, eles não vêem os vídeos do Grande Buda. Aí complicado, né? Porque eles acham que só jogar isso aqui, mano, o Pokémon vai tancar, né? Em certa parte, sim. Em certa parte, não. Porque muitas passivas aqui desse item é relacionada a um Pokémon que fique na frontline e seja elétrico,
tá? São assim, basicamente os dois requisitos que eu mais vejo, né, nesse item. Então, basicamente, o que vai ali agregar naquele Pokémon? Defesa, que é o SP Def inicialmente aumenta 25,5%, ou seja, deixa o Pokémon mais tanque, né? Ult Skill Resistência aumenta 19%, que é o interessante. Aí vem, ó, quando estiver na linha da frente, a evasão do portador do tipo elétrico aumenta progressivamente em 10% nos primeiros 5 turnos. Ao invadir com sucesso, ou seja, esquivar com sucesso, recupera o HP em 150% das somas das defesas duplas. Se não houver evasão nos primeiros 5 turnos, aplica menos no inimigo por um turno, até 2 vezes por turno. Então, se ele não esquivar 5 vezes seguida, né, tomar ali 5 danos até então, ele ativa esse efeito negativo de menos. Aí aqui fala mais abaixo, ó. Interferência eletromagnética, quando posicionado na linha da frente, após aplicar 5, né, vezes o menos, o portador ganha proteção de menos, né, que é por um turno, limita 3 vezes por ação, né, ou seja, 3 vezes por batalha. Um efeito aí até então. Quando o portador ganha proteção de menos, restaura adicionalmente o HP igual a 200% das suas 2 defesas, tá? E aqui mais abaixo vem outras passivas. Laço final. Essa passiva aqui eu acho que é o que poderia funcionar em outros Pokémons, exceto o elétrico, tá? Ou, tirando os elétricos, né? Quando posicionado na linha da frente, e recebe dano fatal, o portador sobrevive com 1 de HP e recupera 20% do HP, limite de ativação uma vez por batalha. Com 1 de HP, o portador libera Gaiola de Trovão em um inimigo aleatório por um turno. Se o portador for do tipo elétrico, o número de gaiolas liberadas aumentam em 3. Limitação de ativação 3 vezes por batalha. Então ele consegue ativar esse efeito 3 vezes até então, se for do tipo elétrico. Se não for, só ativar uma vez. Show de bola. Aí fica aqui, ó, Gaiola do Trovão, efeito de controle que causa isolamento no Pokémon, impede que o Pokémon, né, use a retirada aérea, que é aquela passiva que meio que a Mega Rayquaza tem, e causa dano quando o alvo faz alguma ação ali, né, de 150% do ataque do usuário. Beleza? Então assim, é um ótimo item para o Pikachu, certo? E para outros Pokémon vai funcionar parcialmente, tá? E eu já cheguei a testar, tá? O Zeraora com o item, né, do Pikachu, e também com o item do Miraidon. E já cheguei a testar o item do Pikachu no Miraidon, tá? Assim, em uma certa progressão, possa ser que funcione dependendo da situação, tá? Aqui no caso, se você fosse usar, vamos lá, o Miraidon numa forma mais defensiva, tipo ele tanque, né? Build tanque, pode ser que o item do Pikachu fique interessante, né? Nele, porque ele vai ganhar até então defesa, vai ganhar ali resistência ultimate, vai ganhar esquiva, né? Como ele é elétrico, vai ganhar 10% de esquiva pelos 5 turnos, né, consecutivamente. E vai ficar recuperando o HP ali de acordo com as suas defesas. É interessante a ideia. Mas assim, quando eu cheguei a testar, eu reparei que ele morreu mais rápido, tá? Porque muitos Pokémon batem muito dano logo na cara. Tipo o Black Curie, a ult dele bate na frente, né? Sempre nos Pokémon da frente. Então, mesmo que ele seja tanque, que use um item de tanque nele, mano, ele vai morrer com mais facilidade. Então, na minha visão, ele com o item dele mesmo, na backline, ele fica muito mais tempo vivo, tá? Isso por conta do Pikachu, né? Por causa daquela passiva da ultimate dele, né? Que libera tipo, a proteção de carga negativa, né? Que ele faz os Pokémon elétricos ali até 2, até então, ficar protegidos por danos, né? Até então. Pokémons que tenham o debuff, né? De... deixa eu ver, carga negativa, literalmente. Então, esses Pokémon que tiver esse debuff, né? Que... naturalmente é causado só do Pikachu receber ataque ou de algum Pokémon elétrico seu atacar um inimigo, já ativa. O Pokémon lá já toma esse efeito. Então assim, é quase certo ele sempre proteger, né, os Pokémon. Qual é o BO da situação? Ele tem que ser rápido, tá? Porque ele tem que ultar pra acontecer isso. Se ele não conseguir ultar, mano, aí ele não consegue proteger a sua backline, que seria o seu Black ou o seu Miraidon, beleza? Então já testei tudo que é forma aí. Com o item do Pikachu eu consigo usar o nosso Zeraora na front, tá? Como eu falei, eu uso o meu mais tanque, porém, ele tanque não é o bastante, ele não consegue sobreviver, né, às vezes, pra atacar, porque aqui eu não tenho uma proteção em si, tá? Porque aqui eu tô usando a build com a Mega Rayquaza. Mas se eu usar a Mega Diancie no canto dela, fica melhor porque eu ganho mais proteção. Porém, minha Diancie tá sem up, tá? Tá sem runas, sem chip. Aí meio que fica ruim de ficar usando ela. Tem a opção de usar o Ho-Ho no canto da Mega Rayquaza, eu já cheguei a testar. Pode ser que funcione dependendo da situação, tá? Dependendo da situação aí, basicamente o jogo vai ficar na mão do Black e do Miraidon, entendeu? E esse tem que fazer o estrago, né? Então, assim, são possibilidades, formas.
Muitos assim, eu vou usar o Zero Hora pra... Mano, Zero Hora não vai funcionar na mão de qualquer um, tá? Porque ele é bom, ele é ruim e tal. Ele não é forte, certo? Mesmo no time elétrico, ele não consegue se manter. O problema dele é que as passivas dele é meio que antiga. Por ser antiga, ele não supera as passivas dos pokémons atuais. Então assim, mesmo com o item do Miraidon que eu cheguei a testar nele, ele não consegue se esquivar de dano, mano. Tipo assim, ele tem uma esquiva alta, mas ainda assim ele não consegue esquivar de dano, certo? Então assim, ele toma muito dano. E ele morre literalmente no primeiro turno. Aí eu pensei, não, vou usar ele na backline e tal, né? E aí eu posso proteger ele com o Pikachu dando a ult, né? Mas nem isso acontece às vezes. E daí vai abrir, né, milhares de possibilidades, beleza? Então assim, possa ser que funcione comigo, não funcione com você. Pode ser que funcione pra você e não funcione comigo. Porque, como eu digo, tudo depende muito de quem está enfrentando, como o cara tá usando, né, o time e tal, se tem diferença, se ele usa build convencional, se ele usa uma build que ele mesmo criou, certo? Então, assim, tudo tem modificações, dependendo de você, como coloque no time, como faça ali o esquema, mano, tudo muda, tá? E item, particularmente, é uma coisa que muda muito um contexto de um combate, tá? Então, assim, a forma que você posiciona os seus Pokémon, a forma que você utiliza os itens, entendeu? Tudo pode mudar. Então, assim, não tem, tipo, algo concreto. Tipo assim, você vai usar isso aqui, que isso aqui vai te carregar pelo resto. Não, não é assim. Ele vai te facilitar até um certo momento. Quando chegar alguém ali que entender ali, né? Porque a mecânica do jogo é assim, cara. Literalmente sempre tem, né, uma forma de counterar algo, né? Sempre tem um Pokémon que vai counterar outro Pokémon, sempre vai ter um item que naturalmente countera outro item, beleza? Então sempre vai ter esses porém, né? Então assim, não dá pra você dizer, você chegar, tu pega isso aqui, ó, tu usa assim, 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 pá, que aí tu tá feito. Não, tá? Vai facilitar para você não ter trabalho, mas não vai te dar, né, o benefício, entendeu? De 100%, né, cara? Mas basicamente é isso, dá pra ter uma ideia. O item dele é interessante, né? Os dois itens são interessantes. Dá pra ser usado dependendo muito da situação e do Pokémon em si, tá? Na Adiança até então eu uso até o Metagross, o item dela, porque é o item assim mais puxado pra tanque que temos. Lembrando que é a mesma coisa, ó, essa passiva aqui final dele, essa última passiva já não funciona nela, porque é destinada para Pokémons metais. Então ela não é metal, ela não recebe, né, esse benefício. Aqui o que ela ganha mesmo é o mesmo buff ali, ó. Aqui ela ganha bloqueio rate, né, 22%, ult skill damage, é isso aqui que nós queremos, né. Ela ganha uma ult skill damage redução, ou seja, ela vai tancar ultimates, que é o que tem o estouro, e atualmente ela mal tanca, né. Aí fala aqui, ó, em batalha enquanto o portador estiver presente, unidades amigas com escudo ganham 15% de aumento de redução de dano e 22,5% de SPDF e PDF, tá? Então assim, escudo, ela gera escudo, quando o escudo dela quebra, ela gera pequeno escudo para o seu time. Então assim, esse buff acaba funcionando para ela, só que o efeito ali final, dobrado para Pokémon do tipo aço, ou seja, se fosse de aço, né, se ela fosse de aço, por exemplo, fosse uma Maguerna, que é fada e metal, e gera escudo para outro Pokémon, seria o efeito dobrado. Então assim, o item sempre vai ser melhor no seu Pokémon específico ou no Pokémon da tipagem correspondente, tá? Aí você tira o melhor proveito até então, beleza? Aí fala aqui, ó, criação da barreira nas primeiras 5 rodadas da batalha, antes do início da rodada, ou quando o portador não possuir um escudo, ele e mais uma unidade sem escudo ganham bônus, né, de 340% da SPDF-PDF de escudo, né? Ou seja, o escudo bônus de 170% da SPDF-PDF pode ser ativado até 2 vezes por batalha. Então assim, ela vai naturalmente ativar um escudo extra, tá? O escudo da defesa dela. Então assim, é um item interessante para tanques, que tem muita defesa, tá? Porque aí vai ganhar escudo. Além dela, vai dar um escudo para um outro Pokémon. Só que aqui esse efeito final, né, assim como o item lá do Miraidon e do Pikachu campeão, não funciona 100%, porque ó, quando o portador for do tipo aço e morrer, aí causa dano de explosão verdadeira e tal, né, tipo o kamikaze da vida. Ele morre, se autodestrói, causa dano de acordo com a defesa dele em todos os inimigos. Então assim, se ela fosse de aço, esse item seria interessante, porque ia causar um dano extra após a morte dela. Mas como ela não é, já é uma passiva, um efeito que não funciona, ok? Então só para vocês mesmo ter aí a ideia, tá? Ter uma base, né, de como é o esquema de estar usando. Porque muitos assim perguntar por que a galera usa o item do Metagross na Adiança. Mas assim, você lê, só que não sei. Tem uns que não lê, né? Então assim, quem não lê nunca vai saber. E os que lê, às vezes não entende, entendeu? O significado das coisas, tá ligado? Então assim, naturalmente, quem testa muita coisa, acaba se ligando, né, nas pequenas, até então, proezas da vida. Bom, vamos aqui aos testes de baladas VIPs. Ontem eu cheguei a testar aqui
né, contra o Gon. Todas as formas ali que eu falei, tá, do item, usando o Miraidon, o do Miraidon Pikachu. Na verdade não cheguei a testar o Miraidon Pikachu, porque o Pikachu é tanque, não é DPS, então não compensa usar ele com aquele item, né. Mas o Zero Hora, né, eu testei o Zero Hora com aquele item, sem aquele item, aí eu fiz o teste, né, o Mega Diance, sem Mega Diance, com Ho-Ho, sem Ho-Ho. E basicamente isso, né? Temos que testar as coisas, mano, pra poder saber, né, o que presta e o que não presta. Bom, então vou aqui, tá? Espero que eu tenha sorte, né, dessa vez. O teste que eu fiz aqui foi o quê? Tá, Ho-Ho e Diance. Doideira. Tá, vou botar o Zero Hora aqui. Vou botar o Mega Rayquaza aqui, né, pra fazer aí, né, a simulação até então de combate. Express. Tá, vou botar o Miraidon pra trás, pra vocês verem aí que com a proteção do Pikachu ele rende muito mais que na frente. Tá, e depois vamos colocar ele na frente, né, já que o item dele dá muita esquiva, pra vocês entenderem aí, né, porque eu ainda prefiro ele na backline. Tá, vou usar esse time aqui não tem uma proteção própria, né, como eu falei. Eu lancei ali o quê? O Eternatus, se ele não tomar um IK, né, se eu não tomar um criticalzão de cara do Black dele, ou da Rayquaza, temos a chance, né, de resistir, tá? Agora se ele tomar, mano, aí dá ruim. Porque aí eu vou ficar sem sobrevivência, tá? Mas vamos lá, vamos torcer que, né, não aconteça isso. A Rayquaza dele ulta rápido, como sempre, né? Já ultou ali no nosso Mirai já foi de Vasco, ativou o modo paradoxal dele, né? O lance aqui, mano, que eu testei nesse time dele aqui, é que minha Rayquaza nunca consegue ultar de cara, ó, subir pro céu ali, ó, tá vendo? Então, tipo assim, preciso sempre que um Pokémon meu bata e cause crítico, né? Por sorte, o Black dá 2 ult, então assim, a chance dele gritar é sempre alta. Aí a Rayquaza consegue bater. E aí faz a diferença. Ó, o Zero Hora conseguiu sobreviver, isso por causa do item ali do Pikachu, que impede que ele morra, só que impede que morra na primeira ult, né? Não na segunda. Então assim, o problema desse item é isso, mano. Ele salva uma vez, não salva duas, entendeu? Então assim, se ele deixasse o Pokémon imortal por um turno, seria muito foda, porque aí o Zero Hora poderia render um turno completamente. Mas não é o que acontece. Ó, e aqui já deu, né, o famoso BO da vida, ó. O Miraidon morreu porque ele foi alvejado logo de cara pelo Rayquaza dele. E meu Pikachu não conseguiu, né, tempo suficiente pra ultar. Aí o que acarreta? A sobrevivência do time dele acaba sendo melhor, porque o Black dele não morre, né? Ou o Eternatus dele não morre de instant kill. A Rayquaza dele sempre tá voando na hora que o meu Black bate. E ele tem um Ho-Ho pra dar a segunda vida pro time dele. Então assim, ele tá ganhando não porque o time tá superior, mas porque o time tá conseguindo sobreviver um turno na frente. Tá? Que, como eu digo, é um time de velocidade, é um time de cash. Então assim, é um time que funciona se você for mais rápido, tá? No momento que você é mais devagar, ele não funciona, beleza? Se não tiver velocidade pra bater na frente, ele breca, né? Esse é o pequeno problema do time. Tirando isso, mano, o time é muito bom, tá? Então, como eu digo, é um time bom pra se investir. Se você tiver muita grana pra deixar ele bem upado sempre, tá? Que é um time totalmente voltado pra velocidade. É um time sem defesa, sem proteção. Aí vamos lá, vou botar aqui a minha Mega Diance aqui. Você já vai pegar aqui o macete, mano. Ó, vou botar a Mega Diance aqui, ela tá sem nada, beleza? Mas só pra vocês verem a diferença que é. Bingo, bingo, bingo. Mas aquela luta ali foi bem ruimzinha, né? Já teve melhores, mano. Já teve assim luta que ficava o meu Black contra o dele e o dele ganhar por causa do ovo do Ho-Ho, né? Dureza, viu? Essa situação aí do precário. O negócio dele é essa Rayquaza dele aqui, mano. Não tá muito rápido, cara. Aí é vantagem. Ó, dessa vez o nosso Miraidon conseguiu lutar primeiro, né? Aí é bom, cara. Naquela ele não conseguiu, né? Lembra que ele foi alvejado pela Rayquaza dele? Aqui já não foi porque a Diance conseguiu proteger ele com o escudo. Ó, já morreu? Morreu. Mas ela fez, né, a funçãozinha dela de pelo menos proteger o meu time inicialmente. Que aí faz o quê? Combustão pra eu conseguir, né, tempo suficiente pra revidar e matar os Pokémon dele. Mas não deu tempo ainda, ó. O Ho-Ho dele vai reviver. Não deu pra matar a Rayquaza dele. Uma pena. A Michelle morreu no... Meu Miraidon morreu no eletrificar, cara. Aí é bad, viu? Eu acho que o BOzinho, mano, é porque o meu Pikachu toma controle. Aí eu não consigo ultar. O dele já ulta, né? O dele já consegue proteger ali, ó. Tá vendo? A backline dele protegida. O meu já não consegue fazer isso, cara. Porque é mais lento, né? Sempre o problema da velocidade, mano. É um porra enfrentar time assim. Começamos bem, né? Mas aí faltou o combo, né? Faltou o Pikachu ali bater, né? Só que aí é o famoso. E aqui é o que eu falei lá. Ó, esquiva perfeita ali no Miraidon dele. Por conta do item, o item ativando. Aí ele fica com a esquiva, mano. Eu acho que passa de 100%, cara.
Aí pronto, aí com o Pikachu dando escudo, proteção, pronto. Aí literalmente o time dele sobrevive. Isso porque tá usando o Pikachu. Antes ele não tava usando e ele tava perdendo. Aí ele resolveu colocar o Pikachu e depois pegou os itens. Então conseguiu, né, nivelar o jogo novamente. Aí eu ganho, mano, dependendo do time que eu fazer. O time que eu faço que vai definir. Ou a forma que eu uso, né? O que tá me atrasando aqui, de fato, é o Zera Hora, tá? Então, assim, o Zera Hora é o que realmente tá atrasando, porque ele é o que menos tá fazendo aqui no meu time. A única coisa que ele consegue, né, assim, dar certeza que ajuda é aquela sombra que ele cria. Porém, a sombra dele não tem uma duração tão boa, tá? Resolvi colocar ele tanque na esperança da sombra dele conseguir tancar mais, né, e fazer o meu Miraidon ser mais protegido. Só que não tá acontecendo isso, tá? Meu Miraidon tá morrendo precocemente. Esse que é meu problema principal, né? Fazer o Miraidon render mais. É o que tá fazendo eu perder as lutas. Não consigo deixar ele, né, sobreviver tempo o bastante pra isso. Então vamos lá. Vou fazer o esquema aqui, ó. Colocar ele na frente, com o item dele, né, pra vocês entenderem aí. O Zera Hora, na backline eu já tenho que trocar de item, porque esse aqui não compensa nele, entendeu? Ele tem que ser na frente. Deixa eu ver se eu tenho um item aqui que eu possa testar nele. Na backline. Só se eu passei outro desse, né? Pra poder testar. Tá, vou botar aqui. Deixa eu ver se dá pra me tirar o item de alguém. Pra poder testar aqui o Parangolé. Dá pra tirar o do Gengar. Vamos fazer aqui. E daí nós vemos se ele consegue ficar rápido de fato e se ele dá esquiva, né? Pelo que eu testei, mano, ele não dava esquiva, tá? Então, não sei se é porque, né? Não faz muito sentido, porque na realidade ele é um elétrico, então era pra funcionar pelo menos isso, né? Mas possa ser que seja a esquiva dele muito lenta, né? Ou algo do tipo. Mas bora ver. Vamos aqui contra o novamente. Botar aqui o Pikachu no meio. Deixar ele no meio mesmo. O Eternatus, acho que na frente. Às vezes eu testo o Eternatus na backline e fica melhor, mano. Mas aí, né? Famoso. Testando 1, 2, 3. E talvez eu possa testar, né, o item lá do Pikachu na Diance, né? Boto o Eternatus pra trás, boto o item nela e aí nós vamos ver se o Imortal funciona de fato, né? Ó, tá vendo que ela ganha um escudozinho? É da passiva, ó. Primeira ult da Mega Rayquaza. Ele não esquivou, matou ele diretamente. Aí, mano, é o famoso, né? B.O. da vida. O Pikachu dele é mais rápido, eu acho que ele deve ser porque é mais upado. Ou ele gastou, né, uns fragmentozinhos aí, né? Possa ser isso, mano. Gastou uns fragmentozinhos. Aí o Pikachu dele ficou, né, Kid Flash. Aí o sobrevivência, Nirvana. Mega Diance ali com escudo, então é aquilo, né? Troca de olhares. O Eternatus dele já foi de Vasco. Agora matou a Diance. Cara, essa Mega Rayquaza dele foca de uma forma assim fodástica, viu? Cê é louco. Ó, o Mirai do Alei, mano, tá de pé ainda. Incrivelmente não foi focado. Milagre acontecem. O Black dele bateu. Matou o meu ali. Eternation agora. Mas ele tá protegido, ó. Escudozinho ali do Pikachu fazendo a boa. Quase matou o Ho-Oh dele, cara. Que azar, hein? Ó, morreu com a passiva do corrente elétrica, né? Do Pikachu, que o Pikachu causa. Beleza, ultou. Matou o dele ali, ativou o ovinho, né? O ovo da ternura. Show de bola. O Miraidon dele também tem um ovo, tá? Só pra, né? Ficar ligado, mano. Aí agora aqui vai ser o teste, né? Teste final. Será que mata? Não mata. Nossa, ficou só na pinga. Mas eu acho que a passiva é muito boa, cara. Essa corrente elétrica que o Pikachu cria. Porque ele mata os Pokémon que estão, entendeu? Só na rabeira, mano. Bom, aqui provavelmente ganhamos. Não acho que o Miraidon dele tenha dano pra matar o nosso Blackzão, né? Mas o Pikachu tem, cara. Querendo ou não, o Pikachu ele causa um danozinho bem alto. A passiva dele de bater crítico, né? Muito foda aquela passiva ali, viu? E aqui, como, né? Dito feito. Sem o Zero Hora ajudar, basicamente, mano. O time conseguiu, né? Ter uma progressão bem melhor. Não é isso? É isso. Ó, o ovinho ainda. Reviveu. Levou o debuff da gaiolazinha elétrica, né? Ativou o reviver ali do Pikachu dele.
ressuscitou, ultou. E tchau. Mano, agora ele tanca demais, cara. Com o item dele, meu amigo, pra matar ele tá chato, viu? E Brown. E como eu disse, na luta de milhões, o item, uma forma diferente de usar, mano, sempre, né, faz diferença. Então, assim, é uma formação, um item diferente, uma modificação, sempre muda, certo? Então, tipo assim, não tem nada contrato, não tem assim, sei o que, como muitos aí vivem querendo. Eu quero um time perfeito. Não existe, tá? Porque todo time tem, né, os seus altos e baixos. Então, assim, depende muito de você se ligar, né, em como fazer para tentar equilibrar ali a balança, tá? Tipo, eu sei que meu time falta muita proteção, né, contra quem tem muita velocidade. Então, eu tenho que arrumar uma forma de trazer essa proteção a mais para que meu time funcione, tá? Então, né, sempre esse contexto. O ruim é querer tirar Pokémon, né, mano? Porque o certo mesmo era eu tirar o Zeraora para colocar um outro Pokémon que realmente ajudaria mais do que ele, né? Que provavelmente pode ser um Ho-Oh, tipo o Ho-Oh com aliança. Que aí vai gerar uma proteção pra mim, certo? A mais. Que aí o quê? Eu tenho que tancar pra poder bater, literalmente. Se eu tivesse mais velocidade, se minha conta fosse muito mais opada, né? Que a da galerinha aqui, aí eu poderia usar uma Mega Rayquaza com tranquilidade, eu poderia usar até o Zeraora também, entendeu? Fudando, né? Sabendo que ele vai bater primeiro, que ele vai bater, atacar, pô, eu usaria um time totalmente diferente. Show de bola? Mas é isso aí, mano. É testando que se aprende, né? O que presta e o que não presta. Talvez em um outro vídeo eu traga, né, o item, né? Vou ver se eu testo aqui o item da Megadians, tá? Pra ver se funciona, né? Nela, no caso. Eu acho que funciona. Mas não sei se fica tão efetivo nela, né? Mas vamos ver depois, né? Fiquem ligados pros próximos capítulos. Valeu, é nóis. Grande Buda está online.